E aí, pessoal, boa tarde. Então, vamos dar continuidade aqui falando um pouquinho mais sobre o caule, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que saber, qual é a principal função do caule? A principal função é fazer essa ligação entre os nutrientes que são absorvidos na raiz e os nutrientes que são produzidos na folha através do processo de fotossíntese, certo? Então, o caule, ele tem essa função de distribuir para todos os órgãos da planta essas substâncias, tá? Então, da mesma forma que a gente viu lá na raiz, o caule, ele também pode ser tuberoso, certo? Então, vamos aqui lembrar. As raízes, a gente tem essas raízes tuberosas e a gente tem aqui os caules também, que são chamados de tubérculos, certo? Então, só de olhar assim, como é que a gente pode identificar, diferenciar um caule tubérculo de uma raiz tuberosa? Como é que a gente faz isso? Então, vejam aqui na imagem. Um caule, ele vai ter que apresentar as raízes. Então, esses cabelinhos aqui, ó, só quem tem é quando é o caule, tá certo? Se a gente observar aqui a imagem da raiz tuberosa, não tem esse espelhinho, tá vendo? Por quê? Porque isso aqui já é a raiz. Então, não tem a raiz da raiz, porque isso aqui já é a raiz, tá certo? Como esse daqui é o caule, ele apresenta esse espelhinho aqui, que é a raiz. Então, quando você olhar para o vegetal e observar essa estrutura aqui, você já consegue ver de cara que é um caule, tá certo? Então, vamos lá para os tipos de caules aéreos. O tronco, que é o mais comum, é a árvore normal que a gente desenha quando a gente é criança, né? Aí tem aqui as divisõezinhas assim. Pronto, isso aqui é um tronco, certo? Como é que a gente diferencia um tronco de um estipe? O estipe, ele não tem essas divisões aqui, ó. Ele é basicamente assim. E aqui já vem folha, tá? Finjam que isso aqui é uma palmeira. Então, essa daqui é a principal diferença de um tronco para um estipe. E as hastes? As hastes, geralmente, a gente observa nas plantas menores, né? Elas são verdes e são flexíveis, elas são frágeis, então elas só se sustentam em plantas menores, como vocês veem aqui, as margaridas, tá certo? Tem gramíneas que tem o caule no formato de haste, então é bem fácil de você identificar, tá certo? Os colmos, aqui tem como exemplo o bambu, mas se a gente trouxer para a nossa realidade, a gente pode lembrar da cana, porque a estrutura é basicamente a mesma. A gente observa aqui a região entre nós e a região dos nós, bem destacada, né? Então, só de olhar aqui, a gente já observa como os caules no formato de colmo, tá certo? Agora, os caules do tipo trepador, a gente consegue observar, se vocês verem aqui, ó, tem tipo uns fiozinhos de telefone, vocês estão observando na imagem? Vejam aí no livro de vocês. Isso é porque quando essa planta ela vai crescendo, ela vai de imediato procurando alguma coisa para ela subir, tá certo? Muitas vezes pode ser uma parede, pode ser uma outra planta que seja mais alta, então ela sempre cresce e vai criando uma pontinha assim para cima, para procurar uma outra estrutura que ela possa subir, certo? E é isso justamente o que vai diferenciar um caule do tipo trepador de um caule do tipo rastejante, porque o rastejante ele não tem essa estruturazinha para cima, ele é sempre tem sempre um crescimento na horizontal, certo? Ou seja, paralelo ao substrato. Outro exemplo de caule rastejante que vocês devem conhecer é a melancia, tá certo? O caule aquático, muito fácil de se
de se observar, porque, como o nome disse, é aquático, então, obviamente, ele vai estar na água, certo? Agora, falando sobre as folhas, né? Vocês já devem saber, a folha é a região da planta que faz a sua nutrição, ou seja, é na folha que vai acontecer o processo de fotossíntese, tá? Então, aqui tem a estrutura externa básica das folhas, que eu quero que vocês façam esse desenho também para a semana que vem, tá certo? E nessas folhas, a gente consegue observar no microscópio essas pequenas estruturas aqui, que são chamadas de estômatos. É nessa estrutura que vai ocorrer a absorção de oxigênio para que haja a produção de carboidrato para a planta durante o processo de fotossíntese, tá certo? Então, a planta ela também absorve oxigênio e ela também absorve CO2, dependendo do período do dia, tá? E essa troca de gases ocorre justamente nessa região dos estômatos. Então, vamos lá, o que é que eu quero de vocês? Para a semana que vem, eu quero que vocês façam o desenho da estrutura da folha, tá? Eu também quero que vocês façam o desenho das folhas modificadas, pesquisem lá das plantas carnívoras, tá certo? Como é que são as folhas modificadas das plantas carnívoras. E eu quero o exercício da página 258 e 259, tá certo? E aí, na semana que vem, a gente começa a falar da fotossíntese, tá? Um abraço, qualquer coisa falem comigo no privado e eu respondo pra vocês.